Mas eu estaria muito mais confiante de que bons tempos estariam por vir se o sentimento estivesse se mantendo. E acho que é isso que penso. Isso é o que me preocupa. O sentimento parece ser tão ruim como mostra o índice medo e avareza. Nesta análise de mercado destacamos os principais insights de dois analistas de cripto bem conhecidos, Guy do Coin Bureau e Benjamin Cohen. E eles vão compartilhar os seus pensamentos mais recentes sobre o mercado de criptomoedas. Eles vão discutir o sentimento atual de medo e ganância e o que eles acreditam que pode agora acontecer a seguir. Além disso, um dos seus colegas acrescenta a sua perspectiva sobre esses tópicos. Vamos lá mergulhar e ouvir os seus insights. Quer dizer, ainda estamos em uma economia de atenção. Portanto, embora as moedas meme pareçam estar em alta, a criptografia em si ainda prospera com a atenção. Então, eu acho que talvez se Trump e o governo simplesmente voltarem seu olhar para as criptomoedas em algum momento e, sabe, Trump começar a falar sobre, seria o suficiente para ele começar a falar sobre reservas estratégicas ou qualquer outra coisa. Isso poderia ser o suficiente para reinjetar alguma confiança, como as pessoas apontaram, como esses tipos de recuos. Acho que você já disse isso algumas vezes no programa, Ben. Esses tipos de recuos em mercados em alta são, você sabe, normais. Como se isso não fosse necessariamente incomum, mas o sentimento em torno disso certamente parece ser. Então, eu acho que talvez o que esteja acontecendo aconteça sempre, mas o que é estranho é o sentimento real. Portanto, acho que o que eu preferiria ver nesse momento atual é que os preços estão bem, os preços estão caindo e talvez não haja um catalisador no horizonte imediato que nos deixe empolgados, mas eu estaria muito mais confiante de que bons tempos estariam por vir se o sentimento estivesse se mantendo. E acho que é isso que me preocupa um pouco, é que o sentimento parece ser tão ruim como mostra o índice Fear, e não acho que tenhamos tido, não me lembro disso, não me lembro de ter sido tão ruim em ciclos anteriores. E acho que, voltando às moedas meme, acho que isso é uma grande parte do problema. Acho que muitas pessoas perderam a camisa com as moedas meme e isso está contribuindo. Bem, é por isso que, como Nick disse, a Pump Fund é algo que eles faria. Acho que, sabe, talvez seja por isso. Quer dizer, sim. Sim, com certeza. Portanto, acho que o sentimento no lado das altcoins, especialmente no que se refere ao que vemos quando percorremos as criptomoedas, o Twitter, especialmente as pessoas com as quais fizemos pesquisas e tudo isso no passado, em termos da maioria das pessoas que nos seguem em nosso canal. Não sei se você fez o mesmo no seu canal, bem, mas a maioria delas tem um portfólio maior em altcoins, o que obviamente está afetando as coisas, eu acho. Sim. Em termos de potencial, isso é algo, sabe, se você fosse estratégico, o que está no clichê, você compra nas ruas quando há sangue, você compra quando há sangue nas ruas. Acho que agora isso pode ser potencialmente uma oportunidade. Por exemplo, se você quiser entrar num ativo que é potencialmente valioso a longo prazo, você pode fazê-lo. Antes de pensar que há um catalisador a caminho, concordamos que ainda não se sabe se haverá um catalisador. Se não houver um catalisador, ou quando ele virá, ou se você entrar no mercado quando o ativo estiver muito sobrevendido e o mercado estiver em pânico e com pouca idade. Isso parece ser um lugar específico no momento, com esse medo e ganância no tem. Portanto, acho que essa pode ser uma oportunidade em potencial. É claro que ainda há riscos, mas acho que o sentimento não está necessariamente correspondendo, especialmente no lado institucional, como por exemplo a alta institucional. É outra coisa que vimos e que não condiz com o sentimento do varejo. Eu tava pensando em tudo isso, porque não me lembro qual de vocês falou sobre isso, mas sabe, o DOGE, o Departamento de Eficiência do Governo, como o corte de todos esses empregos e como isso não é bem assim. Ou, em geral, é quase antitético ao que o DOGE, a moeda meme, é certo. Se você está cortando todos esses gastos, está demitindo pessoas dessa forma, isso implica que as coisas mais arriscadas na curva de risco, que são as moedas meme, como a DOGE, não o fariam bem. Portanto, é interessante, é quase como se fossem antitéticos um ao outro. Mas estou curioso, você acha que se os pedidos iniciais continuarem a aumentar, acabamos de vê-los chegar hoje acima de 240? Isso poderia levar ao fim do aperto quantitativo em breve? Sim, quer dizer, obviamente, mas como sabemos o Fed tem um mandato duplo, certo, e acho que a questão é saber com qual deles eles estão mais preocupados, com a inflação e com o emprego também. Acho que não se trata apenas das reivindicações iniciais do lado do emprego, há também no lado do crescimento, ou os números da confiança do consumidor que foram baixos. Também tivemos os números do ISM há 2 semanas que foram baixos. Portanto, há o componente de crescimento com o qual eles estariam preocupados.
mas novamente, como mencionei há alguns instantes, as expectativas de inflação estão em um máximo de 30 anos. Portanto, é como se o Fed estivesse tentando fazer um bom equilíbrio aqui. Portanto, se todo o resto for igual, e que obviamente é o que se espera, mas ele não está operando em um vácuo, eles também precisam se preocupar com a inflação. Alguém disse que estão citando que as tarifas estão matando as criptomoedas, não sei o que estão querendo dizer, mas acho que estão falando de altcoins. Isso me lembra, acho que mencionei isso na semana passada, ou não, 2 semanas atrás, onde alguém estava rindo quando Trump anunciou tarifas pela primeira vez sobre como mexe o Canadá e Ethereum despejarão. E então alguém meio que tweetou, acho que o teorema é feito de alumínio, algo assim. Sim, nossa. Sim. Quero dizer, o que você acha disso, por exemplo, por que as tarifas são necessariamente baixas para a criptografia? É porque isso leva a mais inflação, por exemplo. É apenas incerteza o que você acha, por que tem um efeito? Você pode ir primeiro? Bem, sim, eu me inclinaria mais para a incerteza e, como disse Nick, para a inflação. Sim, acho que as pessoas estão preocupadas com a inflação e, sabe, essas expectativas de inflação estão muito altas no momento. Mas sim, acho que o que isso está semeando é a incerteza. E eu acho que, sabe, você tem jogadores maiores no mercado, você tem pessoas que estão lá em dinheiro e que estão meio que prontas para investir, mas tenho a sensação de que todos estão se afastando e dizendo, vamos ver o que acontece aqui, sabe, porque ele anuncia as tarifas em um dia e as adia alguns dias depois e agora elas voltam e agora são 10 a mais para a China. E agora também para a UE. E é como, bem, você sabe o que é o KC e isso remete ao meu comentário anterior. Eu acho que, na verdade, o aspecto mais prejudicial das tarifas é toda a incerteza que elas causam, mais do que talvez as próprias tarifas. Porque, como algumas pessoas apontaram, na verdade, muitos países já têm tarifas sobre o ZEU aqui, em alguns casos, acredito que sejam mais altas do que as que os próprios ZEU estão propondo. Talvez, quando essas coisas entrarem em vigor, veremos uma espécie de acalmia. Mas, no momento, quem pode dizer ninguém sabe o que Trump vai dizer amanhã? Quem será o próximo na fila das tarifas? Pois é, o Bitcoin caiu abaixo dos 80 mil dólares, recuperou acima dos 90 mil e caiu novamente para perto dos 81 mil. O seu nível mais baixo desde novembro de 2024. Enquanto todo o mercado de cripto enfrenta ao mesmo tempo uma grande liquidação. A maioria dos ganhos obtidos após a vitória eleitoral de Donald Trump desapareceu, mostrando o quão volátil o mercado está agora. Mas não é apenas o Bitcoin que está lutando, muitas outras criptomoedas também estão em baixa, na verdade a maior parte. O Ethereum caiu quase 50% em relação ao seu pico no final de 2024, enquanto BNB, Solana, XRP, Doge e Cardano perderam mais de 10% num único dia. Com os preços caindo rapidamente, as perdas totais não realizadas em todo o mercado já ultrapassou $1 trilhão no mês passado e, na verdade, o SP500 também não está longe disso, até pior. Este declínio acentuado está deixando os investidores mais nervosos sobre o que poderá estar por vir. E agora, amigos, se vocês acharam esta explicação útil e fácil de seguir, considere assinar o nosso canal. Estamos aqui para fornecer atualizações claras, rastrear as últimas tendências e compartilhar insights de especialistas para mantê-lo informado sobre o mundo de criptomoedas. Obrigado por assistir. Meu nome é Rui Divino. Até amanhã e tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.